E nessa noite eu quero dizer, por muitas vezes o nosso potencial, o dom que Deus nos deu, uma vez descoberto, pode ter sido sucumbido por muitas coisas que não fazem parte da minha e da sua vida, sim ou não? Ah, William, mas eu ainda não sei qual que é o dom, eu não sei ainda qual é o meu potencial. Deixa eu falar para você, nesse jejum de 21 dias, você vai descobrir qual é o dom que Deus te deu, qual é o potencial que está escondido dentro de você. Por quê? Porque você vai começar a tirar um monte de entulho que está sobre ele, diz amém. Nós não vamos mais viver uma vida somente de rotina, de vir aos cultos, aos domingos, simplesmente para cumprir uma agenda religiosa. Não, nós temos que entender que a cada dia que nós estamos aqui, a cada dia que nós entramos para o nosso quarto fechado, o propósito é nos tornar a nossa melhor versão em Cristo. A cada momento que nós estamos aqui, dentro desse prédio, dentro de 4 paredes, o nosso objetivo é ser transformado. O nosso objetivo é ser lapidado. O nosso objetivo é ser ativado na nossa capacidade máxima. Diz amém. Vocês estão aqui? Amém? Quem quer ser ativado na sua capacidade máxima? Diz amém. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero dar o meu tudo. Eu não venho aqui, e entenda que não é cobrança, cada um tem o seu perfil, mas o que eu quero dizer é assim, eu não venho aqui para dar pouco, eu não venho aqui para entregar pouco, eu venho aqui para entregar tudo. Por que, William, você vem aqui para entregar tudo? Porque o meu Deus entregou tudo. Faz sentido para você, sim ou não? O meu Deus entregou tudo, o meu Deus entregou o melhor, então eu não posso entregar para Ele metade, eu não posso entregar para Ele qualquer coisa, eu não posso entregar qualquer louvor, eu não posso entregar qualquer adoração, eu não posso entregar qualquer palavra. Por quê? Porque o meu Deus me entregou tudo. Faz sentido para você, sim ou não? E por muitas vezes a gente vem para o culto, a gente vai para a célula, a gente vai para lugares proféticos, ambientes, e eu confesso para você que à medida de como eu cheguei naquele lugar, naquele ambiente, eu cheguei cheio de preconceito, eu cheguei cheio de paradigmas. Por quê? Porque coisas, diga comigo, entulhos que já estavam dentro do meu coração, e eu fui para aquele lugar a convite do meu filho, convencido pelo Espírito Santo, mas com o coração fechado. Com o coração cheio de entulho. Por quê? Por causa de alguns preconceitos e paradigmas que eu tinha sobre aquela denominação. Que eu não vou precisar falar aqui. Então, quando eu fui para aquele lugar, eu já fui com o meu coração fechado. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Demorou um pouquinho para o meu coração se abrir. Para receber tudo aquilo que Deus tinha para mim naquele lugar. Eu falei pro meu filho, filho, vai ter um pregador aí que eu gosto de ouvir ele. Não foi, filho? Falei, tem um pregador aí que você não conhece, ele é bom, ele é argentino, e tá aqui, e esse cara, para ouvir ele aqui no Brasil, por muitas vezes é mais de R$1.000 o ingresso. E eu falei, eu não pago isso para ouvir a palavra de Deus, enfim, mas eu já escutei ele bastante no YouTube, e agora nós temos a oportunidade de ouvir. Aí eu virei para ele e falei, presta atenção, porque esse cara, ele é um profeta de Deus e ele tem algo para entregar para mim, para você e para todos nós que estamos aqui. E aí, então, depois de praticamente 40 minutos, 1 hora de louvor, Deus falou ao meu coração, você veio aqui, você já está aqui, você foi convencido por mim para estar aqui, então por que você está resistente? Se esvazie. Repita comigo, se esvazie. E à medida que eu fui me esvaziando dos preconceitos, à medida que eu fui fechando os meus olhos, repita comigo, hoje eu vou chamar você aqui. À medida que eu fui fechando os meus olhos, repita comigo, fechando os olhos. A partir do momento que eu fui fechando os olhos, eu comecei a permitir que o Espírito Santo começasse a falar ao meu coração. Eu parei de achar que o som estava ruim. Pergunta para o meu filho, a primeira coisa que
que eu cheguei no ambiente, eu nem sou técnico de som, porque o nosso som também precisa ser melhorado. Mas a primeira coisa que eu cheguei e falei, Cris, o lugar que nós estamos tá horrível o som. Foi ou não foi, filho? Falei, meu, tá horrível, não tava dando pra ouvir direito as coisas. E o primeiro pregador ainda era americano, então tinha tradutor, então tava horrível pra ouvir. E aí, então, eu tava sendo roubado por algumas coisas que eu, entre aspas, conheço, e não estava deixando a palavra entrar no meu coração. Faz sentido pra você? Você está comigo? Então, à medida que eu comecei a desentulhar, tirar coisas que estavam impedindo do meu coração ser cheio da presença de Deus, então sim, eu comecei a receber tudo aquilo que o ambiente estava me proporcionando. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós estamos no ambiente profético, seja na minha casa, seja na igreja, seja numa célula, seja um momento de louvor, de adoração, se esvazie de tudo que pode impedir você de receber. Repita comigo, receber. Receber tudo de Deus. Porque Deus não vai te entregar aos poucos. Se você recebe pouco, é porque você se abriu pouco. Porque Deus sempre está disposto a dar tudo. A porção que Ele tem para hoje, Ele não vai falar assim, não vou entregar, porque o meu filho está chateado, está magoado. Não, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai entregar tudo. Ele entrega tudo. É eu e você que deixamos de receber tudo por causa de coisas no nosso coração. Então, falando sobre isso, eu quero falar do tema da mensagem de hoje, que é, o coração vai explodir. Repita comigo, o coração, pode colocar a próxima imagem. O coração vai explodir. O coração vai explodir. E do que o seu está cheio? Repita comigo. Vira por mão que está do seu lado e pergunta, do que está cheio o seu coração? Pergunta, pode perguntar. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai explodir, sim ou não? Sim ou não? Mais cedo ou mais tarde o coração vai explodir. E eu quero falar lá em Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas capítulo 6, verso 45. Vamos lá. Versículo muito conhecido. Talvez você não sabia que isso era um versículo. Você achava que isso era um ditado popular. Quem sabia que isso era um versículo de amém? Vamos lá. Lucas 6, 45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, uma hora mais cedo ou mais tarde, o coração vai explodir, sim ou não? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós entendemos que tudo que nós falamos, primeiro foi processado no coração. Mais cedo ou mais tarde, o coração vai explodir. E do que ele está cheio? Do que está cheio o seu coração? Porque a Bíblia está nos dizendo que o homem bom vai tirar coisas boas do seu coração. Mas o homem mau vai tirar coisas má do seu coração. Logo se entende que Provérbios 4, 23 vai falar sobre isso, que logo que tudo que procede da nossa boca, da nossa vida, tem a ver com o nosso coração. Vamos ler o que está lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, do 23 ao 25. Provérbios 4, 23 ao 25. Meu filho está rápido demais, aleluia. Provérbios 4, 23, 25 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende toda a sua... Amém. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar, repita comigo, o olhar fixo no que está diante de você. O que a Bíblia está dizendo em Provérbios 4, 23 é que tudo que nós devemos guardar, de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. O que ele está dizendo? Pode perder qualquer outra coisa, mas o seu coração não pode ser roubado.
O seu coração não pode ser perdido. O seu coração precisa estar alinhado com a minha vontade. Porque dele vai proceder toda a sua vida. É ele quem vai direcionar se a sua vida vai caminhar para o bem ou vai caminhar para o mal. Nós lemos agora Lucas 6,45, que dependendo de como estar o meu coração, a minha boca vai falar. Faz sentido para você, sim ou não? E aqui está dizendo em Provérbios 4,23 que de tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da sua vida. William, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente fica lutando por várias coisas. A gente fica tentando conquistar várias coisas. A gente fica preocupado com várias coisas. Mas a gente não se preocupa com o nosso coração. Sim ou não? Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos vigiar para que nada entre nele. E aqui eu quero falar sobre duas coisas. Amanhã nós vamos começar o nosso curso, diz amém. Amanhã nós vamos começar o nosso curso Maximize, a aula introdutória, segunda-feira, 7h30. Isa, Cris, Luciene, Rafael e vai ter mais um amigo meu. Juninho, se quiser vir também ver a primeira aula e depois a gente... Você está chegando tarde do serviço ainda? Umas 7h30 você consegue estar aqui? Acho que não? Então, se quiser vir, pode vir, que aí amanhã a gente vai fazer uma aula introdutória, vamos conversar sobre várias coisas, vocês vão se sentir motivados, empolgados para fazer o curso. E eu vou dar mais uma pitadinha, até acho que tem 3 ou 4 domingos que eu estou dando pitadinhas aqui do curso, sim ou não? E aí eu vou dar mais uma pitadinha. No curso, nós vamos falar sobre as janelas da alma. E aí tem gente formada aqui, hein? Quero ver agora se vocês sabem quais são as janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Visão. Qual que é o outro? Já deu um toque. A audição. Tato. O fato e paladar. Então vamos lá, de novo. Visão. Tato. Paladar. Audição. E fato. Respiração. Aí, ó, pronto. Tá resolvido. Respiração. Criança é assim. Comer, né? Tipo, paladar. Comer. Aí, respirar, tá tudo certo. Brincadeiras à parte, eu gosto de descontrair um pouco. Mas não, no curso nós vamos falar sobre isso, as 5 janelas da alma. Mas hoje eu quero falar de 2. Repita comigo. 2 janelas da alma. As 2 janelas da alma que nós vamos falar hoje, que são extremamente importantes para guardar o nosso coração, que nós iremos realmente esquadrinhar hoje. Toda a nossa mensagem vai passar por esses 2 caminhos, é o paladar e a visão. Repita comigo, o paladar e a visão. São 2 das 5 janelas da alma que vai adentrar coisas no nosso coração. Nós sabemos que quando fala da alma, mais uma coisa do curso, nós vamos entender em curso, que quando fala da alma, a alma está ligada ao nosso coração, e o nosso coração está ligado a sentimentos e emoções. Lembram disso? Por muitas vezes, quando a Bíblia vai falar de coração, ela está se referindo às nossas emoções, e as nossas emoções é uma das funções da alma. Pode falar com convicção. Vocês pegaram? Pegaram? Então, amanhã começa, hein? Talvez vocês olhou assim e falou, mano, o que o William tá falando? O curso é sensacional, sim ou não? Não é porque eu leciono não, depois eles também vão lecionar, mas o curso fala muito sobre essas coisas. Então, eu quero dizer para você que as janelas da alma, como o paladar e a visão, têm o poder de contaminar o nosso coração. E o nosso coração é a fonte da nossa vida. O coração é a fonte da nossa vida. Tudo que comemos será processado em nosso coração e uma hora ou outra vai sair. Tudo que nós comemos, uma hora vai ser processado em nosso coração e mais cedo ou mais tarde vai sair. Ô William, você está falando de alimento? Não, estou falando de alimento espiritual. Eu estou falando de alimento que o mundo me proporciona. Que proporciona você. Eu não estou falando de comida sólida, que nem criança, né? Comer. Não, eu estou falando de comer. O que eu e você estamos comendo? O que eu e você estamos nos alimentando?
Do que nós estamos alimentando a nossa alma? Do que nós estamos alimentando o nosso espírito? Qual que é o tema da mensagem? O coração está cheio, mais cedo ou mais tarde ele vai explodir. E do que o seu coração está cheio? O que eu e você estamos permitindo entrar pela parte do paladar e pela parte também da visão? Tudo isso pode contaminar o meu e o seu coração. Mesma coisa a visão. Tudo o que vemos é processado pelo nosso coração e vai impactar nas nossas escolhas e, consequentemente, em nossos caminhos. O que nós lemos em Provérbios 4:23? Que dele procede a fonte da vida. Então, ele pode definir as nossas escolhas. Escolhas boas ou escolhas ruins. Então, você entendeu que o seu coração vai estar de acordo por aquilo que você está permitindo entrar, pelo aquilo que você está se alimentando e por aquilo que você está olhando? Sim ou não? Sim ou não? Ah, William, do que eu estou me alimentando? Talvez, não sei, na sua casa, no ambiente de trabalho. É um ambiente hostil. É um ambiente que fala... Que nem, esse tempo atrás, eu estava trabalhando numa casa. E o rapaz, muito gente fina. O casal, muito gente fina. Muito, 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 assim. Não tenho o que falar. É um dos melhores clientes que eu tenho. Já tem 6 anos e pelo menos 2 vezes por ano eu vou lá porque eles precisam de alguma coisa. Então eles são bons clientes porque ele me dá recurso financeiro e também porque me recebe muito bem. Todos os colaboradores que vão lá, eles recebem muito bem. Muito gente fina. E aí, esse tempo atrás, nós trabalhando na casa dele e nós começamos a entrar nessa questão de comportamento e falácias. O que nós pronunciamos. E ele citou algo, nós estávamos falando, e eu comentei que, nós falamos de palavrões, por exemplo, e eu comentei que na minha infância, não, vocês já sabem disso, eu já falei aqui, na minha infância, eu não podia somente não falar palavrão, mas minha mãe também tinha a classificação de nome feios. Então, tipo assim, não era só palavrão que eu não podia falar, mas eu também não podia falar nome feio que ela denominou, classificou como nome feio. E aí a gente vai descobrindo qual era esses nomes feios, né, mãe? Então, alguns nomes feios, né, não vou falar aqui, mas só para você entender que alguns nomes feios eu também não poderia falar. Então, quando eu via os meus amigos falando alguns nomes, eu vou citar um aqui só. Merda. Então, minha mãe não deixava nem eu falar merda. Eu via meus amigos falando, tudo normal. E aí, quando eu ia falar também, lá na viela, jogando bola com os meus amigos, e quando acontecia alguma coisa de errado, e eu ia falar, ai, que merda. Minha mãe já saía no muro. O que foi isso, William? Eu ouvi bem? Aí eu falei, não, mãe, escapou. E aí, nessa conversa com meu amigo, eu falei, então, eu não falo, não é porque eu me converti. Eu não falo porque não faz parte do meu vocabulário, diz amém. E aí ele falou, então entendi o que acontece. Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque no meu ambiente de convivência, desde a minha infância até os dias de hoje, no meu ambiente onde eu vivo, na minha casa, na minha família, é normal falar palavrão. Então, no caso dele, aí ele pegou e fez uma pergunta para mim, falou, William, mas não escapa nada? Aí eu falei, não escapa porque eu não estou prendendo. Faz sentido para você, sim ou não? Não escapa porque eu não estou prendendo. Por quê? Porque simplesmente não faz parte do meu vocabulário. E aí ele falou, então no meu caso, nem escapa, já sai sozinho, porque já é natural. Então, por muitas vezes, o ambiente que você vive, o ambiente talvez de trabalho, o ambiente em que você está inserido, por muitas vezes, você está se alimentando dessas coisas. Você entendeu? Faz sentido para você, sim ou não? Então, logo, entenda aqui. Quando alguém te fecha no farol, ou quando alguém pisa no seu calo, o que vai sair da sua boca? Sendo que você está totalmente sendo alimentado por essas coisas. Faz sentido para você, sim ou não? Então, logo no momento da raiva, no momento da ira, o que vai sair da sua boca é do que o seu coração está cheio, filho. Sim ou não? Então, o ambiente, por muitas vezes, você não escolhe até então. Porque você não tem como controlar
o ambiente do seu trabalho. Não tem como você chegar e falar assim, hoje, falando de trabalho, mas hoje até na escola, o professor fala palavrão com os alunos. Então, assim, tem coisas que você não tem como controlar, mas tem como você rebater. Faz sim ou não? Tem como você falar, eu não quero isso, eu não vou me alimentar disso, eu não vou deixar a minha mente processar isso, para que então não caia no meu coração e meu coração não fique cheio dessas coisas. Faz sentido para você sim ou não? A mesma coisa é a visão. Aonde os nossos olhos estão indo? Para onde nós estamos olhando? Porque aquilo que nós enxergamos também tem o poder de contaminar o nosso coração. Uma das coisas que faz com que o nosso coração fique contaminado, por exemplo, é a comparação. Os nossos olhos a todo momento estão tentando se comparar a alguém. Ou está tentando ser melhor que alguém, ou se ver menor que alguém. Sim ou não? Para onde eu e você estamos olhando? Por quê? Porque o nosso olhar aquilo que nós estamos enxergando pode contar no nosso coração. E quando o nosso coração está contaminado, a nossa visão é ofuscada. Faz sentido para você, sim ou não? Lembra que eu falei do propósito? Estão aqui? Deixar no lugar em que todos possam ver. Enquanto a Bíblia também nos diz que manter o olhar fixo no que está à frente. Repita comigo, o que está à frente. Você ter um coração puro, você ter um coração limpo, vai permitir que você olhe para frente e tome as decisões corretas. Mas quando você está com o seu coração sujo, com máculas, com manchas, o que vai acontecer? A sua visão vai ficar distorcida e o seu senso de decisão vai ser totalmente afetado. Por quê? Porque você já não está enxergando direito. Você já não está enxergando. E eu confesso aqui, por mais que eu sei, já está cravado no meu coração. Entenda que o que eu vou falar e eu não tenho problema nenhum de falar com vocês. Que são casa, que são família. Talvez se tivesse um visitante aqui eu não falaria. Mas não tenho problema nenhum de falar com vocês sobre isso. Por muito tempo, talvez, a minha visão ficou ofuscada em relação ao propósito dessa igreja. Sabe por quê? Porque às vezes, querendo viver o que o outro está vivendo. Querendo fazer o que o outro está fazendo. E aí você perde a visão do seu propósito. Faz sentido para você sim ou não? E nós estamos falando do quê? Esvaziar a casa para ampliar a capacidade de ter revelação de Deus. Sim ou não? Não é isso? Não é esse o objetivo do jejum? Então, hoje, o que eu quero dizer é o quê? Se nós estamos permitindo que a nossa casa... Quem é casa aqui diz amém? Nós estamos permitindo que a nossa casa seja totalmente entulhada por coisas que nós estamos permitindo enxergar e permitindo se alimentar. Mas nessa noite nós vamos lançar tudo por terra, diz amém. Quem quer uma mudança de vida aí, diz amém. Aleluia. Deus quer nos levar para outro nível. Tiago 3:9 vai dizer sobre o poder da língua. Tiago 3, verso 9 até o 11. Nós vamos ler rapidamente. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Aqui na igreja, e eu não estou repreendendo, você vai entender no final da palavra o que Deus está falando conosco. Com a nossa boca no domingo, com a nossa boca no nosso devocional, com a nossa boca no quarto fechado, com a nossa boca nós bendizemos ao Senhor, diz amém. Nós bendizemos ao Senhor, nós louvamos e adoramos ao Senhor. Mas chega na segunda-feira, da mesma boca que adorou ao Senhor no domingo, chega na segunda-feira, o seu patrão não te dá o aumento que você está esperando, o patrão não te promove, o professor te coloca para fora da sala porque você está bagunçando, o seu pai e sua mãe te repreende por alguma atitude que você fez. Sabe o que acontece? Da sua boca sai
palavras de maldição. A palavra está dizendo o poder que tem a língua, da mesma boca que abençoa, que bendiz o nome do Senhor, da mesma boca também sai maldição. E ele está afirmando, não pode ser assim. Faz sentido para você sim ou não? Se eu quero ter uma vida plena com Deus, se eu quero ser instrumento de Deus, se eu quero anunciar o Evangelho, se eu quero adorar o Senhor, que seja assim em todo tempo. Que a minha vida seja essa. Faz sentido para você sim ou não? Mas por muitas vezes a gente permite que as nossas emoções falem mais alto do que realmente o que nós somos. Mais uma vez falar o tema da mensagem. O coração está cheio. Uma hora ele vai explodir. Uma hora ele vai explodir. Eu nem vou entrar aqui na questão emocional, no sentido de depressão, ansiedade. Não quero levar para esse caminho. Deixa para outra mensagem. Mas mais cedo ou mais tarde, o seu coração vai explodir. E nós precisamos entender do que está cheio no nosso coração. Nós precisamos entender que da nossa vida não pode sair bênção e maldição. E uma vez como filho de Deus, pertencente ao reino do Pai, da nossa boca só tem que sair bênção. E ela tem o poder, repita comigo, o poder de dirigir a minha vida, a sua vida. A Bíblia em Tiago também, se você não leu Tiago, vai ler Tiago. Tiago é sensacional. A Bíblia vai nos falar sobre o poder da língua. E ela vai fazer uma ilustração, por exemplo, com um navio, com um barco, que é grande e pesado, sim ou não? O navio ele é grande e pesado, mas já percebeu pelo que ele é guiado? Pelo que ele é direcionado? Por um leme que é menor do que um homem. Um navio daquele tamanho pode ser guiado por algo, direcionado por algo que é menor do que eu. Aí ele faz a mesma comparação. A língua, e eu estou falando do quê? Do nosso coração. Vai explodir, e que vai explodir é a língua, é a boca. Faz sentido pra vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, ele faz a comparação do navio, ele coloca a língua em questão do nosso corpo. Ele fala, a língua sendo o menor membro do corpo, que aparentemente não tem relevância nenhuma, mas tem o poder de direcionar a sua vida, e eu falando com as minhas palavras, para o céu ou para o inferno. Para o caminho de bênção ou para o caminho de mal. Por quê? Se você não sabe, deixa eu falar uma coisa. Você vive aquilo que você profetiza. Você vive aquilo que você declara. Crie, por isso falei. Repita comigo. Palavra tem poder. Vira por mão que está do seu lado e fala assim, palavra tem poder. Então cuidado com o que você fala. Esposas, oh aleluia. Cuidado com o que você fala do seu marido. Tô brincando. Pais, cuidado com o que você fala sobre o seu filho. Maridos, cuidado com o que você fala da sua esposa. Porque palavras têm poder. Eu lembro de uma história que foi até aquela, acho que Sandra, né? Aquela negrona, careca. Ela conta que certa vez, se eu não me engano é ela, que conta que certa vez ela foi palestrar num lugar, ministrar num lugar, e no final do culto, uma mulher virou para ela e falou assim, chamou ela para ir para casa dela, e ela pegou e falou assim, a história é mais ou menos isso, espera aí que eu vou pegar as coisas do meu marido. Aí a pastora virou e falou, pensou, né? Se eu ver essa mulher o tempo todo sozinha no culto, como que ela vai pegar as coisas do marido dela? Enfim, daqui a pouco essa mulher veio com um terno e com a Bíblia na mão. Falou, tá bom, agora podemos ir. Aí ela foi, não questionou tal. E quando chegou lá na casa dessa mulher, o marido dela estava em casa, bêbado, largado no sofá. E aí, conclusão da história. A Sandra virou depois de ter um tempo com ela ali e tal, e essa mulher começou a falar, esse daqui não é o meu marido. O meu marido é um homem que está na igreja e servo de Deus.
E aí a senhora falou, mas ele não estava na igreja, ele está aqui. Ela falou, você não está vendo ele lá. Eu já estou declarando que ele vai estar lá. E todo culto eu levo o terno e levo a Bíblia, porque eu estou declarando com a minha voz que ele não vai ficar no estado que ele está hoje. Ele vai estar na igreja porque Deus me prometeu um homem de Deus. Ela não está vivendo por aquilo que ela está vendo, mas ela está vivendo por aquilo que ela está crendo. Palavras têm poder, diz amém. E o que você está declarando sobre a sua vida? O que você está falando sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos? Sobre ser ativado no seu potencial, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre viver o que Deus tem para você. O que você tem falado? Ou o que você tem ouvido? Que você não é capaz, que as coisas não são para você, que não tem jeito, que já passou o tempo, que você é muito velho ou que você é muito nova. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não vive por aquilo que você vê, não vive pelo que aquilo que você ouve por aí, mas vive por aquilo que você crê. Vive por aquilo que Deus te falou, viva pela palavra que foi liberado. E mais uma vez eu quero enfatizar, se você ainda não sabe o seu chamado ou o seu propósito, eu quero declarar, o que nós acabamos de falar? Que palavras têm poder, sim ou não? Eu quero declarar essa noite como profeta de Deus, se você ainda não conhece o seu chamado, se você ainda não conhece o seu propósito, durante os 21 dias de jejum, se você se aplicar a jejuar, a orar, a meditar na palavra, a ter um relacionamento intenso com Deus, eu quero declarar que você vai ter revelação do propósito de Deus na sua vida. Porque esse é o propósito de Deus, esse é o propósito dessa igreja. Ninguém dessa casa, eu declaro, ninguém dessa casa vai viver um evangelho irrelevante, diz amém. Ninguém dessa casa, porque o que depender de mim, o que depender de Deus, todas as pessoas que entrarem nesse lugar serão ativados no seu potencial pelo poder do Espírito Santo e vão viver a sua melhor versão em Cristo. E como que é viver a minha melhor versão em Cristo? É tendo convicção do seu chamado e do seu propósito. Senão nada faz sentido. Amém? Vocês estão aqui? Estão comigo? Está muito dura a palavra? Pode continuar? Voltando. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Aí um cientista, Newton, criou a lei de Newton, dizendo que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quem sabe disso? Na escola a gente aprende isso, pelo menos eu aprendia, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Biblicamente nós falamos, Tiago já está dizendo isso. Do mesmo lugar não pode fluir duas situações. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Falando nisso, dito isso, eu quero levar você a meditar comigo agora a níveis mais profundos. Quem quer ir a níveis mais profundos com Deus, diz amém. Aleluia. Para algo entrar, repita comigo, para algo entrar, alguma coisa precisa sair. Se duas coisas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, então para uma entrar, a outra precisa sair. Tá pegando aí? Tá pegando? Para o novo se manifestar, o velho precisa sair. Então eu quero que você acompanhe comigo, que você navegue comigo. Agora a gente vai ler alguns versículos bíblicos para provar que para algo novo entrar, se manifestar, o velho precisa sair. E quantas vezes eu e vocês estamos apegados a coisas velhas? É só eu? Quantas vezes eu e você estamos apegados a momentos que nós passamos de bom e deixamos de desfrutar de um futuro maravilhoso que está à sua frente? Faz sentido para você, sim ou não? Eu não estou falando nem de traumas do passado. Eu estou falando de ambientes bons, de momentos bons. Que você acha que aquele momento, olha para cá, Deus está falando comigo, com você. Que você acha que aquele momento foi o melhor momento da sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você.
aquele não foi o melhor momento da sua vida. Tem algo novo vindo aí, diz amém. Então desapegue daquele momento bom, já passou, foi bom, te trouxe experiência, foi muito top, repita comigo, top. Mas Deus tem o melhor, diz amém. Deus tem algo melhor, e quantas vezes nós estamos apegados, deixa o velho para lá, porque tem algo novo. Então vamos aplicar esses princípios em 3 aspectos. Ai Jesus, eu lembrei, 3 aspectos. Tinha um pregador lá, vocês sabem como que eu sou, tem que... Mas ele mesmo se zoava. E receba aí, Pri, quantos anos... É verdade agora, mas olha lá, o Cris está rindo porque foi engraçado. Mas receba aí, Pri, o Matheus tem quantos anos? 5 anos, receba aí, é sério. Eu vou brincar, mas é sério. Em meio dessa conferência, chegou um homem para pregar, que eu não conhecia, não era tão conhecido de tantas pessoas que estavam lá. E aí ele começou a pregar. E aí vocês vão entender porque quando eu falei de 3 aspectos. E aí ele começou assim, na sua apresentação, ele pegou e falou assim: eu quero que você cumprimente 3 pessoas que estão do seu lado, porque eu tenho a língua presa. E aí, no meio da ministração, toda vez que ele ia falar, e teve uma hora que ele falou, capítulo 3, versículo 33, porque eu tenho a língua presa. E aí, ele mesmo se brincava com ele mesmo, para que ninguém viesse tirar sarro, então ele mesmo já falava de uma das coisas que ele tem. Mas em meia pregação, uma coisa me chamou a atenção, e é isso que eu quero que você receba, Pri, em nome de Jesus. Ele falou, eu tenho a língua presa, eu falo desse jeito, e a pregação maravilhosa, eu falo desse jeito, porque eu sou autista, receba. Porque eu sou autista. Até os meus 4 anos de idade, eu não falava. E Deus quis que um menino que é autista, que não falava até os 4 anos, se tornasse um pregador das boas novas. Receba aí, Pri. Mateus será um pastor, quem crê diz amém. Aleluia, Jesus. Eu creio que o Mateus será um pastor da nova geração e vai incendiar todos aqueles que estão à sua volta. Você crê nisso? Deus pode fazer sim ou não? Então, em nome de Jesus, eu quero que você, abrindo essa parte aqui só para entregar algo para a Pri, em nome de Jesus, eu ia brincar e Deus já receba mesmo, que não foi por um acaso. Em nome de Jesus, e eu vou ver você, pastor dele, ele vai estar pregando e eu vou estar... Né, Mateus? Em nome de Jesus. Vamos lá. Nós vamos trabalhar esses 3 aspectos. E aí eu quero que você acompanhe comigo, filho, projetando no quadro rapidinho agora, para a gente não prolongar muito a mensagem e não ficar muito cansativo. Deus tem algo profético para fazer para conosco nessa noite. Primeiro, para a vida entrar, repita comigo, para a vida entrar, pode colocar a próxima imagem, filho. Para a vida entrar, a morte tem que sair. Não, vocês não estão aqui. Repita comigo, para a vida entrar, a morte tem que sair. Não tem como, concorda comigo? Não tem como a vida e a morte estar no mesmo lugar. Não tem como a vida e a morte estar andando junto. Faz sentido para você, sim ou não? No meu coração, ou eu tenho que estar cheio de vida, ou eu tenho que estar cheio de morte. Não tem como, não tem as duas coisas no meu coração. E eu quero que você viaje comigo, navegue comigo, ande comigo na avenida da Bíblia. Em Ezequiel 47, nós vamos ler do 3 ao 9. E eu gostaria que você prestasse muita, mas muita atenção. E se o Espírito Santo te levar a fazer algo, faça algo. Se o Espírito Santo não te levar a fazer nada, não faça nada. Mas realmente receba o que Deus tem para falar conosco através dessa leitura. Ezequiel 47, 3, 9 vai dizer assim: o homem foi para o lado do leste com uma linha de medir na mão. O homem foi para o lado do leste com uma linha de medir. Traduzindo para o dia de hoje, treina, repita comigo, treina. Então esse homem foi para o lado leste com uma trena. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia nos tornozelos.
Então ele está dizendo que um homem pegou ele, e esse homem estava com a trena, ele mediu 500 metros e levou ele até esses 500 metros. E a água batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Próximo. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Aqui está invertido. Próximo. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Até aqui. Nós paramos exatamente no versículo 5. Que eu não podia mais atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Vamos até aqui, depois a gente continua. William, o que isso significa? Eu quero dizer que Deus está querendo te levar a níveis mais fundos nessa noite, diz amém. E Ele vai te levar a enxergar algo. Lembra que eu comecei falando da visão? Ele vai te levar a enxergar algo. E a decisão não é dele. A decisão de querer viver aquilo que ele está te mostrando é sua. A decisão é sempre nossa. Ele está dizendo que um homem, entenda que esse homem representa o Espírito Santo. Esse homem então agora pega eu e você, e diante do rio, e se você ler depois os versos anteriores, vai dizer que esse rio saía do templo. Repita comigo, do templo. Esse rio saía do templo. E então esse homem, representado pelo Espírito Santo, leva ele à margem desse rio. E quando ele leva à margem do rio, aparentemente nada faz sentido. Simplesmente o Espírito Santo leva ele à margem do rio, as águas estão no tornozelo. E aí no tornozelo não acontece nada. O Espírito Santo te leva a níveis mais profundos. Vocês estão comigo? Estão entendendo? O Espírito Santo fala, vem mais profundo, vem mais para cá. Mede mais 500 metros. E a água agora está no joelho. Nada acontece. Também agora o Espírito Santo fala, vem mais fundo. Isso aponta para uma caminhada, para um processo. O Espírito Santo agora vai levando esse homem a níveis mais profundos, a ponto da água agora chegar à cintura. E mais uma vez, nada acontece. Mais 1000 metros. Agora a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo levou esse homem aonde não conseguia mais atravessar andando. E aqui nós paramos. Até onde você acha que o Espírito Santo vai te levar? Ele te leva até um certo ponto, mas daí em diante é com você. Ele leva esse homem até esse lugar, aonde agora só dá para continuar nadando, só dá para continuar mergulhando, só dá para continuar sendo totalmente submergido por essas águas. Faz sentido para você, sim ou não? Mas a Bíblia vai continuar dizendo no verso 6, olha só, ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Vê o quê? Você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Faz sentido para você? Não. Por quê? Por que o Espírito Santo me leva até um lugar, olha só, me leva até um lugar aonde não dá para atravessar mais andando, e pergunta para mim, você tem visto isso? E aí, após essa pergunta, ele me traz de volta para a margem. E aí, então, o verso 7 vai dizer o que esse homem viu. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas em Deus que na margem não dá para ver, diz amém. Tem coisas em Deus que com as águas no joelho não dá para ver. Tem coisas que em Deus estão escondidas que com as águas nas cinturas não dá para ver. E eu e você por muitas vezes falam, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. E Deus está falando para mim e para você nessa noite, vai mais fundo. Deus está virando para mim e para você e está falando, vai a níveis mais profundos, sai do raso. Não permita que as águas fiquem só no tornozelo, no joelho, na cintura. Existe um lugar mais fundo que você vai conseguir enxergar tudo aquilo que eu tenho para você. Esse homem, então, volta à margem, trazido por quem? Pelo próprio Espírito. Ele traz, e após a pergunta, o que fez ali, verso 7 vai dizer,
Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Verso 8. Ele me disse: estas águas fluem na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Verso 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. William, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que este homem só conseguiu enxergar, entenda aqui, o que Deus tinha de maravilhoso, o que Deus tinha de bom, o que aquele rio representava, o rio que saía do templo, quando ele chegou a níveis mais profundos. Mas ele ainda não estava submerso. E aqui vai uma palavra para mim e para você. Ele começa a conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a contar aonde vai desembocar esse rio. Aqui, na minha versão, não está escrito, mas na versão que eu li em casa está escrito o Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto? Quem já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto não tem vida. Por quê? Porque é água solúvel, é água salgada. Quem aqui já teve a oportunidade de ir lá em... Pelo menos o único lugar que eu conheço aqui em São Paulo que tem é lá em Olímpia. Quem já foi no Termas de Laranjais? Para quem não foi, Termas de Laranjais tem uma piscina lá chamada Piscina de Israel, né? Vocês lembram? Tem uma piscina chamada Piscina de Israel. O que é essa Piscina de Israel? Essa Piscina de Israel é o que representa o Mar Morto. Diz amém. Essa piscina, olhem para cá. Essa piscina representa o Mar Morto. E aí, a gente que conseguiu ir lá e tal, a gente falou, não, eu quero entrar nessa piscina. Eu não consegui ir ainda em Israel. Então, já que tem uma piscina aqui chamada Israel, então eu vou mergulhar. Então eu vou me aprofundar. Olha, eu vou ser profético, né? Então, já que tem uma piscina de Israel aqui, eu vou mergulhar. Eu vou afundar aqui. Vou me acabar, não conseguir ir para Israel. E aí vai, então, eu, o Cris, mais o pessoal que estava com a gente, fomos entrar na piscina de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. O mar de Israel, representado pela piscina, o Mar Morto, representado pela piscina de Israel, é algo surreal. É surreal. Repita comigo, surreal. Você não afunda. Você não afunda. Você boia. Por quê? Porque é tanto sal que a água fica densa. Você não afunda. Você boia. Lembra disso? Sim ou não? Você boia. Por outro lado, se você tiver um cortinho, qualquer machucadinho, você tá lascado. Porque arde. Mas não afunda. Por quê? Porque não tem vida. Repita comigo, não tem vida. Então vamos refletir aqui nessa mensagem, nessa palavra. O que nós estamos falando? Para a vida se manifestar, a morte tem que... Para a vida entrar, a morte tem que... O que o Espírito Santo receba aí, o que o Espírito Santo está dizendo através dessa mensagem é que eu te levei até um lugar que você pode ver sim as coisas boas que eu tenho para você, diz amém? Mas você viu, mas você ainda não desfrutou, porque para desfrutar você precisa seguir o curso desse rio. E o curso desse rio quer dizer o quê? Você vai precisar mergulhar. Você vai precisar ir a níveis mais profundos. Você vai precisar ser submerso por essas águas. E o que nós fizemos domingo passado aqui? O que é ser submerso por essas águas? O que é seguir o curso do rio? É morrer para si mesmo. Repita comigo, morrer para si mesmo. O que o Espírito Santo está falando para nós é que para você viver tudo aquilo que eu tenho para você viver, para você começar a fluir no rio de Deus, para você começar a viver o que Deus tem para você, que é vida
vida, você precisa mergulhar nesse rio, porque quando você mergulhar nesse rio, você vai morrer para si mesmo, você vai morrer para as coisas ruins, a morte vai sair de você, a morte do seu coração que está fazendo com que você só enxergue coisa ruim, a morte que está permitindo que você se alimente de coisa ruim. Ei, você vai morrer quando você for submerso por esse rio. Mas eu e você, por muitas vezes, não decidimos mergulhar nesse rio. Sim ou não? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos. Porque temos medo daquilo que nós não conhecemos. Sim ou não? Por muitas vezes o desconhecido nos traz medo. Por quê? Porque você não sabe como que vai ser daqui para frente. Até onde você consegue andar, vocês estão comigo, vocês estão entendendo? Até onde você consegue andar, até onde você consegue enxergar o Espírito Santo, você fala aqui, eu estou seguro, mas o Espírito Santo está dizendo, você já viu o que tem lá, você já sabe o que significa esse rio, então agora é com você. E aí, então, esse rio, a Bíblia vai dizer que esse rio desemboca no mar, olha só, esse rio desemboca no mar. Talvez, se você não conheça, como eu não conheço muito sobre essa questão de rio, mares e oceanos, talvez isso não seja tão profundo. Mas o pouquinho que eu conheço, já dá para entender a profundidade dessa palavra. O rio vai desaguar no mar. E o rio tem poder de transformar o mar. A Bíblia está dizendo que esse rio vai desembocar nesse mar que é morto. E quando ele desembocar no mar que é morto, entenda aqui o que eu estou falando. Quando ele desembocar nesse mar que é morto, tudo ali passará a ter vida. Receba aí em nome de Jesus. Quando você mergulhar nesse rio e deixar o rio te levar, aonde você passar, vai ser transformado em vida, diz amém. Eu quero declarar nessa noite que essas águas do trono de Deus, a água que corre do templo de Deus, está escorrendo, está passando por cada rua dessa cidade, por cada beco, por cada viela desse lugar. E aonde está morto, mesmo que nós, as pessoas nos olhem, Senhor, como uma igreja que está começando, como uma igreja pequena, como uma igreja aparentemente irrelevante, mas eu creio no Senhor e na palavra que o Senhor liberou, e eu creio, Senhor meu Deus, que a nossa oração vai fazer muito em seus efeitos, porque a palavra que sai da nossa boca não voltará para cá vazia, antes vai cumprir tudo aquilo da qual está sendo designado. E eu quero declarar, Senhor meu Deus, que diante desse bairro, ou das casas que estão ao redor dessa igreja, o rio do Senhor está passando agora, e tudo aquilo que estava morto vai voltar a ter vida. Aonde eu passar, a Bíblia nos diz que aquela mulher samaritana, numa conversa com Jesus, Jesus falou a ela, se você souber aquele que te pede água, você o pediria, e rio de águas vivas fluiria do seu interior. Ei, eu e você temos rios de águas vivas fluindo dentro de nós. Então, por onde eu e você passar, por onde nós abrimos a nossa boca, tudo será transformado, desde a nossa casa, da nossa família, até o ambiente de trabalho, o ambiente da escola. Você tem um rio de águas vivas. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 7, que Jesus, falando com os discípulos, falando com os fariseus, ele vai repetir isso. Rios de água viva se fluirão do ventre, fluirão daqueles que crerem nele. E ele estava falando do Espírito Santo que seria derramado sobre mim e sobre a sua vida. Quem recebeu o Espírito Santo aí diz amém. Aleluia! Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono,
por onde o rio passar. Pode apagar as luzes. Tudo vai transformar. Não precisa colocar, filho. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Diga, quero beber. Quero beber. Diga, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Jesus. Existe um rio que corre do seu trono, que corre do teu templo, que por onde passa, tudo transforma. E nós queremos beber desse rio, porque a palavra que foi liberada para nós por meio do Evangelho de Jesus é que quando nós bebermos desse rio, rios de água viva fluiriam do nosso exterior. Então nós somos como esse rio, Senhor, que por onde nós passarmos, tudo possa ser transformado, desde a nossa casa até onde o Senhor nos enviar. Se você crê, diz amém. 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 Pode acender a luz. Vocês acharam que tinha acabado, né? Não, acabou não. Falei que a partir de hoje nós vamos dar liberdade ao Espírito para Ele fazer segundo a vontade dEle, amém? Se Ele quiser louvar no meio da palavra, Ele vai louvar. Nós vamos fazer segundo a vontade dEle. E o que representa a morte para nossas vidas? A morte é representada nessa noite por ansiedade, vícios, mentiras, rancor, mágoa e orgulho. Repita comigo. Ansiedade, vícios, mentiras, rancor, mágoas e orgulho. Então, por onde esse rio passar, por onde esse rio você permitir passar, por onde esse rio passar e você beber destas águas, tudo isso que está gerando morte, ansiedade, vício, mentira, rancor, mágoas e orgulho, que ainda está dentro de você, vai sair, diz amém. Diz amém. Porque aonde a vida entra, a morte tem que sair. Da mesma forma que o rio tem o poder, profeticamente falando, o rio tem o poder de transformar o mar morto em água potável. Assim é conosco. Quando nós bebemos da água que flui do Senhor, a água que virá fontes de água viva dentro de nós, vai mandar a morte embora, diz amém. Aleluia, Jesus, receba aí. Aplauda ao Senhor, vai, vocês estão muito quietinhos. Aleluia. A vida representa paz, liberdade e verdade de Deus. Repita comigo. Paz, liberdade e verdade de Deus. Então, quando nós temos paz, liberdade e verdade de Deus, significa que a morte foi embora. Nós não somos mais escravos da morte, não somos mais escravos do medo. Segundo, para a fé se manifestar em milagre, a incredulidade tem que sair. Repita comigo. Para a fé se manifestar em milagre, a incredulidade tem que sair. Olha o que está lá em Marcos 5:38 ao 41, rapidamente. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Repita comigo, rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo... Peraí, vamos voltar aqui. Ele, porém, ordenou que eles
Não. Ele ordenou que eles, mais uma vez, ele ordenou que eles, não, com essa força aí não vai sair nada. Eu falei que eu vim para entregar tudo, sim ou não? Você veio para entregar tudo? Você quer que as coisas saiam de dentro de você, sim ou não? Você quer ampliar a casa para conter cada vez mais a presença de Deus, sim ou não? Então repita comigo. Jesus ordenou que eles... tá melhorando. Até o final nós vamos melhorar isso aí, sim ou não? Sim ou não? Então, Jesus ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Em outras versões vai falar assim, levante e ande. O que acabou de acontecer aqui? Um milagre, sim ou não? Mas o que Jesus fez? Antes do milagre acontecer, o que Jesus fez? Ele pediu para os incrédulos sair. Aleluia. Não tem como o milagre se manifestar se a incredulidade está presente. Então, para o milagre se manifestar, a incredulidade tem que sair. E por que então há dúvida no seu coração que Deus é capaz de fazer? Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na minha e na sua vida? Porque lá no fundo ainda tem incredulidade. A gente ainda duvida que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. E Jesus está dizendo nessa noite, ei, a incredulidade tem que sair, porque senão não tem como realizar o milagre. O milagre é por meio da fé. E naquele ambiente existiam as duas coisas. A fé estava entrando. William, por que a fé estava entrando? Porque Jesus estava entrando naquele lugar. O Pai estava entrando naquele lugar. Eu já vou falar do Pai. O Pai estava entrando naquele lugar. A Mãe estava naquele lugar. Mas existia amigos, familiares, pessoas que talvez conheciam a menina. Você está entendendo? Pessoas ao seu redor que conhecem a sua história, que sabem dos seus sonhos, que sabem dos seus planos, que sabem o que estão fazendo. E eu não gosto desse tipo de mensagem, mas o Espírito Santo está falando, eu tenho que te entregar. Pessoas que estão ao seu redor, que são às vezes familiares, no fundo, está dizendo, não tem como acontecer. Não tem como, não tem jeito. Isso não vai acontecer. O milagre seu não vai acontecer. E às vezes nós estamos rodeados de pessoas assim e não sabemos. Só descobrimos quando se manifesta a atitude de fé. Faz sentido para você, sim ou não? Sim ou não?